Oi pessoal, eu sou a professora Luana e esse é mais um vídeo sobre consoantes na perspectiva da fonética articulatória. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente do ponto de articulação das consoantes. Então a gente vai falar da nomenclatura das bilabiais, das alveolares, palatais, velares e assim por diante. Um quadrilátero vocal, preconceito linguístico, é o teste da clivagem. No vídeo anterior, a gente já explorou quais são os tipos das consoantes com relação ao modo de articulação. Agora, a gente vai falar especificamente do ponto de articulação. E o que define esse critério? Então, basicamente, quando a gente vai articular uma consoante, a gente já viu que a gente vai estar fazendo um movimento que vai moldar, de certa forma, o espaço que o ar tem para passar pela boca. O ponto de articulação vai assinalar onde que ocorre essa obstrução parcial ou total. E aí o nome que a gente dá para esses pontos de articulação geralmente pode evocar simplesmente o articulador passivo, que é aquele que fica estático, sem se movimentar, ou pode ser uma combinação do articulador ativo com o articulador passivo. Então, esses ativos seriam a mandíbula, os lábios, a língua, que são esses que têm alguma motilidade e que vão em direção aos articuladores passivos, que são principalmente esses da parte de cima da boca, né? Então, os dentes superiores, os alvéolos, o palato e assim por diante. Então, a gente vai basicamente fazer um passeio pela boca, levando em consideração todos esses pontos de articulação. E para fazer isso, eu vou usar essa imagem aqui, que circula bastante nos grupos de letras e que foi desenvolvida pelo Juca Felice. Aí depois eu faço relações pontuais. Então, primeiro a gente tem aqui na posição bilabial o p, o b, o m e o w, que envolvem justamente, né, a articulação aqui entre os dois lábios, o inferior e o superior. Aí a gente tem logo em seguida as consoantes que são as labiodentais, que no caso do português brasileiro são apenas as fricativas f e v. E logo em seguida, atrás dos dentes, a gente tem a região dos alvéolos. Aí a gente tem várias consoantes do português brasileiro. Então a gente tem o t, o d, o n, o l, o r e o s e o z. Todas essas são articuladas por meio do movimento da língua, especialmente da ponta da língua, em direção aos alvéolos. Elas se distinguem naturalmente, né, com relação a vozeamento e ao modo de articulação, mas o ponto de articulação de todas essas é o mesmo, os alvéolos. Aí a gente tem as consoantes pós-alveolares, que já ficam um pouco mais para trás dos alvéolos, o sh, o j e o r. Perceba a diferença entre um s e um sh. No sh já é uma parte da língua um pouco mais posterior que faz esse movimento em direção ao céu da boca e não a ponta da língua. Aí em seguida a gente chega nas palatais, que é basicamente a aproximante palatal, que é a semivogal, y, e a nasal nha e a lateral lh. E daí lá na posição velar, essa é geralmente uma posição que os alunos têm um pouco mais de dificuldade para perceber, porque nesse caso é de fato o dorso da língua que faz esse movimento para o fundo da boca. Então, quando você articula can e gan, você está fazendo esse movimento com a parte mais posterior da língua em relação ao fundo da boca. Também é o caso do movimento do r, que é quando o dorso da língua vai em direção ao véu. Aí, um pouco mais para trás, lá na úvula, a gente tem os róticos mais marcados e mais puxados, que seria o caso, por exemplo, do R de morte e da vibrante uvular, que envolve a vibração da úvula. Aí, por fim, lá na glote, a gente tem aquela consoante que parece uma aspirada e que a gente encontra em alguns dialetos em posição de coda, como porta, mas também naquele R inicial de rato. Então, depois de a gente ter feito esse passeio inteiro pela boca, vamos focar no que é diferencial. Então, uma dúvida que você pode ter: por que eu tenho essa semivogal do w aqui na posição bilabial? Porque, na verdade, a gente chama ela de aproximante lábio-velar, porque ela envolve tanto a posição da língua em direção ao véu, velar, mas ela também envolve esse arredondamento dos lábios. Então, perceba que para p, b e m, a gente tem uma constrição total nos lábios que impede a saída do ar. Mas no caso do w, a gente fecha a boca, reduzindo bastante a possibilidade da passagem do ar, mas não chega a ser uma constrição total, por isso que ela é uma aproximante. No caso das consoantes alveolares, eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que todas elas envolvem essa ponta da língua indo em direção aos alvéolos, mas entre elas a gente vai ter diferenças que são de vozeamento e de modo de articulação. Então, compare, por exemplo, a diferença entre t e s. Parece que a língua está na mesma posição,
mas o que ela faz em cada uma dessas consoantes é levemente diferente. Então, no T, a gente segura um pouco para que haja aquela explosão da plosiva, mas no S, a gente deixa esse ar passar friccionando. Percebam a semelhança entre o D e o R. Eles são muito semelhantes porque o ponto de articulação é o mesmo, alveolar, e são duas consoantes que também têm o mesmo vozeamento, são duas vozeadas, mas a diferença é o tempo que dura a obstrução na passagem do ar no trato. Então, o R é aquele que é o TEP. Então, lembra que a obstrução dele é muito rápida, mais rápida do que o das plosivas. Eu vou pedir ainda para vocês compararem duas fricativas, o S e o XH. Então, aqui a gente consegue perceber a diferença da posição alveolar para a posição pós-alveolar. O XH é um pouco mais para trás e não é exatamente a ponta da língua que faz o movimento. Perceba também a diferença entre o N e o NH, assim como a diferença entre o L e o LH. O N e o L são alveolares, então, de novo, ponta da língua indo para os alvéolos. Agora, o NH e o LH, eles já envolvem a língua se espaçar um pouco mais, e é por isso que esse movimento dela está indo em direção ao palato, consideravelmente mais para trás do que os alvéolos. Então, percebam que é muito intuitivo. Você pode, você mesmo, ir articulando essas consoantes e ir tentando perceber onde é que está a posição da sua língua. E isso é uma coisa que eu recomendo que você faça para, de fato, incorporar na sua compreensão essa intuição sobre a posição dos articuladores. Se essa nossa conversa foi útil para você, já deixa aqui o seu like. Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre vozeamento e sobre a tabela de consoantes no IPA. Para você ser notificado sobre essa publicação, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, pessoal!